Oi, pessoal. Eu tava aqui refletindo sobre algo que eu já passei na minha vida e eu senti de compartilhar isso porque talvez nesse momento você que está assistindo esse vídeo esteja passando por algo assim. E eu estou falando de carência. Gente, a carência, ela é simplesmente terrível, mas ao mesmo tempo, quem passa por isso tem a oportunidade de despertar. Porque a pessoa carente, ela se coloca em situações que ou ela vai aprender na dor, ou ela vai ter a oportunidade de enxergar antes de sentir a dor. E ela vai fazer uma escolha. Eu, na minha fase carente, tive a oportunidade de enxergar várias coisas. E eu também me dei a oportunidade de passar por situações. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo são escolhas. E por mais que a gente diga assim, eu nunca vivi isso, eu quero ver até onde isso vai dar. Preste bastante atenção na escolha que você vai fazer. A gente não precisa aprender com a dor. Tem coisas que se eu parasse assim para refletir profundamente, se eu pudesse voltar atrás, tem coisas que eu não faria. Com a mentalidade que eu tenho hoje, tem coisas que eu com certeza não faria. Tem tanta coisa que eu faria diferente, mas nada é por acaso. A gente tá aqui para crescer, para evoluir. O tempo todo Deus nos dá sinais. O que eu tenho para dizer é que com tudo que eu passei, com todas as dores que eu me permiti passar, porque a carência, ela gera dores, ela gera sofrimento. Porque a carência é você sentir falta de algo, principalmente dentro de você. É você não enxergar a força que você tem, é você não enxergar a solitude, a sua própria companhia. E aí a gente acaba sentindo a necessidade de suprir isso, de nos nutrir com pessoas. Eu sentei aqui porque eu senti que esse vídeo ele tá ficando um pouco mais extenso, mas é porque é profundo. Eu parei na necessidade da gente estar com pessoas, porque a gente não consegue, quando tá nesse momento, não consegue estar consigo mesmo. A gente faz de tudo pra sair, a gente faz de tudo pra estar com outras pessoas. A gente acaba se colocando em situações que podem nos prejudicar. É como se tudo dependesse daquilo. Você aí não acaba vivendo de verdade. Quando você volta pra casa, quando você põe a cabeça no travesseiro antes de dormir, aquela sensação de vazio vem de novo. E aí? Como que você lida com isso? Sim, é sobre lidar com a sensação de vazio. Por que essa sensação de vazio? Já parou pra pensar? Eu já me senti assim, muitas vezes. Só que hoje isso não acontece mais. Porque eu comecei a me observar mais. E depois que eu comecei a me observar mais, a perceber o meu corpo, a perceber a minha mente, o que se passa na minha mente, a ver que cada pensamento gera no meu corpo, tudo na minha vida mudou. Eu comecei a priorizar tanto isso quanto a minha força espiritual. Então, nós precisamos ter intimidade com Deus, nós precisamos ter intimidade com o universo, com o divino, sabe? É uma questão de despertar espiritual. Na minha fase solteira, eu me permiti fazer algumas coisas, obviamente, se eu voltasse no tempo. Hoje eu sou casada, tá, gente? Eu sou casada espiritualmente, graças a Deus, com uma pessoa que eu tô aprendendo muito, 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 uma pessoa maravilhosa. Tiago Lima, meu sol, meu amor. Eu disse que só ia entrar na minha vida alguém que somasse. Se não fosse pra somar, eu entendi que já fazia parte dos planos de Deus. Por mais que não parecesse, por mais que por mim e por ele não fosse programado. A gente nem estava pensando nisso quando tudo aconteceu. Mas voltando à questão de quando eu era solteira, Eu tive a oportunidade de me perceber ainda mais. E de lidar com... Eu não digo com a sensação de vazio, porque eu comecei a entender o que é a solitude. O que é a gente dar valor à nossa própria companhia.
E quando o meu antigo relacionamento de quase 7 anos terminou, foi a oportunidade de perceber que eu estava totalmente dependente emocionalmente. Eu não era uma pessoa que estava feliz. Eu não era uma pessoa que me amava. Eu não era uma pessoa que cuidava de mim. Quando tudo começou a desandar, comecei a perceber que eu precisava dessa conexão comigo e com o divino. Mas a gente pode perceber isso não necessariamente na dor, gente. É acordar e agradecer. É você começar a perceber a vida de verdade, na profundidade, nos detalhes. Porque a gente é tão automático que a gente acaba deixando passar momentos, situações que podem parecer muito simples, como escovar os dentes de manhã. Mas pode ser muito mais prazeroso tomar um banho, arrumar a cama, tomar o café da manhã. É só uma questão de abrir o coração, abrir a nossa mente e tirar esse véu que fica tapando os nossos olhos. A gente vai tirando ele aos poucos quando a gente resolve mudar hábitos, mudar pensamentos, mudar comportamentos. E aí a gente vai vendo uma melhora muito grande na nossa vida. Eu tive muitas oportunidades, como todo ser humano tem, de mudar, e eu mudei. Maravilhoso. Hoje eu sou, assim, eu me sinto... Eu nem sei dizer. É inexplicável, porque a gente começa a perceber mais as coisas. Minha intuição ficou mais forte, sabe? A gente percebe a energia das pessoas, dos ambientes. A gente começa a perceber não só a vida de forma mais profunda, né? Mas a gente começa a enxergar além do que o que a gente estava acostumado a ver. A gente começa a ver a vida de uma forma diferente. Eu ainda não sei nem trazer isso em palavras, mas eu sei que isso faz parte de um despertar espiritual. Por isso, gente, que eu trago esse tema, carência, porque é a forma da gente parar um pouco mais para refletir sobre nós mesmos. E por mais que a gente esteja num estado de fortalecimento muito grande, pode acontecer momentos de vulnerabilidade. Só que aí é a gente ter aquela percepção de si mesmo e virar a chave. Não dá pra ficar o tempo todo, porque a vida é assim, altos e baixos. Não dá pra ficar o tempo todo aqui. E também não dá pra voltar pra estaca zero. Não dá pra ficar cometendo os mesmos erros. A gente tem o direito de errar. Mas, poxa, continuar dando murro em ponta de faca, continuar pensando da mesma forma, a gente vai viver sempre as mesmas coisas. Então vamos pensar diferente, vamos pensar grande, vamos pensar em evoluir. Tem coisas que a gente às vezes nos coloca, né, situações que a gente às vezes nos permite viver, que a gente ali, naquele momento, a gente está tendo a oportunidade de perceber a si mesmo, de perceber a nossa própria essência. E aí é que, ó, aí vem aquele pensamento, isso não me cabe mais. Quantas vezes eu parei nessa fase minha, assim, foi um ano saindo, fazendo tantas coisas diferentes. E aí, por mais que fosse, assim, mega divertido, maravilhoso, aquele momento carnal, quando eu colocava a cabeça no travesseiro, eu me questionava ainda mais. Mas não no sentido de me punir, mas no sentido de perceber que aquilo que eu estava vivendo não fazia parte da minha essência. As escolhas que eu estava fazendo. Mas também eu respeitei, é você respeitar tudo que o seu processo, pronto. Respeite o seu processo, não venha com essa energia de punição a si mesmo, não se culpe, tá? Primeiramente você precisa se perdoar, e aí se perdoou, se liberta. E não cometa os mesmos erros. As tentações vêm, as coisas vêm, e aí você para e pensa, qual a escolha que eu vou fazer nesse momento? É dizer sim? É dizer não?
Eu vou, não vou, vou fazer ou não vou fazer? Será que isso vai fazer bem pra mim, pra minha alma, pro meu espírito? Será que essa escolha que eu tô fazendo vai fazer bem pra mim e pras pessoas à minha volta? Primeiramente sobre nós, mas tudo que a gente faz também reverbera dentro de casa, por exemplo, no convívio com a sua família. Tudo, de certa forma, gera uma influência. As pessoas que estão convivendo com você, elas vão sentir essa energia. E até as pessoas perceberem uma mudança, demora, meu amigo, minha amiga, demora muito. Eu mudei tanta coisa na minha vida e tem gente que ainda não se acostumou. Tem gente que olha pra mim e não me reconhece. E não é pra me reconhecer mesmo, porque eu sou uma nova mulher. Eu sou Michelle Chiloy com X-I-L-O-Y. É aquela coisa, tudo que a gente acredita se torna realidade. Olha que quando a minha ficha caiu, na época que o meu antigo relacionamento terminou, quando a ficha caiu, que eu passei por aquela tsunami toda, aquela sensação de dor, etc. E aí houve a mudança. Mesmo trabalhando a solitude, mesmo trabalhando a minha cura, as minhas ressignificações, etc. Houve momentos em que eu caí nas armadilhas da minha carência. Digo, gente, que eu estava completamente desequilibrada energeticamente falando. Sabe os desejos da carne? Pois é. Isso é um perigo. Eu fiquei assim por um tempo buscando me amar, mas tinha meus momentos de vulnerabilidade. Só que assim, eu decidi não ficar falando mais nada pra ninguém. Houve uma fase que eu tive que realmente botar tudo pra fora, falar tudo pras pessoas que eu confio, pra poder ter um feedback e eu achei aquilo maravilhoso. Eu agradeço muito as pessoas que me ajudaram nesse sentido, né? Que me ouviram, que me acolheram. Mas eu ainda posso dizer, assim, com toda certeza, pode ser melhor. Você não precisa falar tudo o que você está sentindo para todo mundo. Você só precisa se conectar consigo mesma. Eu tive a oportunidade de olhar para dentro de mim, como todos nós temos sempre o tempo todo. É só a gente parar, como nesse momento agora, silenciar, respirar fundo, fechar os olhos talvez, mas é a gente parar para se ouvir, é a gente parar para um momento de reflexão, de percepção de si mesmo. Ter uma conversa com Deus. Sabe, às vezes a gente acha que vai encontrar respostas em outras pessoas, mas na verdade a resposta já está dentro da gente, então a gente só precisa desses momentos com nós mesmos. É a gente dar voz à nossa própria intuição. Quantas vezes dentro de você estava falando uma coisa muito forte e você não deu ouvidos? Quantas vezes você quebrou a cara porque a sua intuição estava dizendo para você seguir aquele lado e você seguiu o lado de cá? Sei que o tempo foi passando, isso foi ficando cada vez mais forte. E aí eu fui percebendo que eu estava me desequilibrando cada vez mais, assim, no sentido dos desejos da carne, sabe? E aí eu fui me colocando em situações que se eu pudesse voltar no tempo, eu não me colocaria nessas situações. Mas aprendi. É aquela coisa, gente, não precisa ser pela dor. Inclusive, eu me pus à prova, me coloquei à prova de várias coisas, mas é um risco muito grande que você corre de se machucar, de quebrar a cara, de se prejudicar. Por que a gente não vai por um caminho mais leve, né? Por que a gente não vai por um caminho mais suave? Porque é muito fácil o mundo e as pessoas iludirem a gente. Por que eu tô falando mais firme? Porque é como se eu estivesse gritando comigo mesma lá atrás. Tipo assim, ó, Michelle, acorda. Acorda, Michelle, desperta. Desperta, Michelle. Entendeu? Eu não tô aqui pra dizer a você, ó, faça isso, faça aquilo. Não, eu só tô contando aqui minha experiência. Essa é a minha mensagem pro mundo. Nós precisamos despertar. Se a gente que tá buscando essa força
encontra muitos obstáculos no caminho, imagine quem está nutrindo energias mais densas, energias mais baixas, quem está num vício, quem está entregue a situações macabras. Eu estou trazendo essa palavra porque tem tudo aqui nesse mundo, tem tudo. Como é que eu posso falar isso, gente? O bem e o mal estão aí. Então, além de ser uma questão de escolha, as pessoas, a massa, cai muito em cima das energias densas, negativas. Gente, eu não assisto mais televisão aberta, TV aberta, eu não assisto mais essas coisas. Por quê? Toda vez que eu vou ver um noticiário, eu sei que de vez em quando tem que ver, mas não dá pra focar nisso, gente. É muita notícia ruim uma atrás da outra e tem gente que parece que se alimenta disso. Tem gente que final de semana não pode ficar calma, tranquila, vivendo o que ela tá vivendo, aonde ela está, porque ela precisa estar em outro lugar, ela tem a necessidade de estar em outro lugar. Porque aquele momento, aqui ou agora, não tá sendo bom pra ela, não tá sendo suficiente. Ela precisa ir pra um bar. Eu tô falando porque eu já vivi isso. Então, é minha experiência. Ela precisa ir pra chamar 10 amigos pra ir numa praia. Ela não pode ir numa praia sozinha, né? Não pode fazer uma caminhada sozinha. Ela tem que estar com um monte de gente. Dependendo da pessoa, às vezes tá passando por um processo de vício mesmo, bebida, cigarro, sei lá o quê. Sabe que aquilo não faz bem, mas continua. Você faz atividade física? Você treina? Não faço nada, não gosto. Atividade física é vida, pô. Isso é essencial pro ser humano. O corpo não foi feito para ficar parado e a gente precisa fortalecer os nossos músculos, porque senão a gente vai cada vez mais enfraquecendo e as doenças vão chegando. E, gente, malhar, fortalecer a musculatura é importante porque a gente está envelhecendo. Aqui tem gravidade, aqui tem o tempo que passa muito rápido. E quanto mais a gente busca melhorar a nossa saúde, melhorar os nossos comportamentos, a nossa mente, mais jovem a gente fica. Tem gente que hoje fala pra mim: pô, Michele, você não parece que você tem a idade que você tem. Tem gente que me dá 20 e poucos anos, eu estou com 36 anos, eu me sinto mais jovem. Assim, eu sinto que eu tenho uma força de uma mulher mais jovem. Por quê? Porque eu estou buscando essa vitalidade, valorizar a minha vida. Deus me deu esse corpo, Deus me deu essa mente, por que eu vou ficar nutrindo com coisa ruim? Por que eu vou ficar me acabando? Como eu tava fazendo no meu antigo relacionamento, que eu tava numa compulsão alimentar terrível. Eu vou contar aqui o que foi que eu fiz numa madrugada. Tudo que eu via na minha frente, eu estava tão abalada emocionalmente, que tudo que eu via na minha frente eu queria comer. E eu lembro que um dia, numa madrugada, eu comi pão com sorvete. Eu lembro do pão de milho na minha frente. Era tipo um pão de milho, assim, aqueles redondinhos. E eu botei sorvete, taquei pão com sorvete no estômago. E já tinha alguns dias que eu já tava misturando umas comidas aí. Aquilo era como se fosse uma válvula de escape. Pra quê? Depois que eu comia, eu me arrependia. A dor na consciência pesava mais ainda, doía mais ainda. A dor na consciência era maior depois que eu fazia a besteira. E cheguei ao ponto de sentir uma dor tão grande no estômago que eu achei que eu tinha feito uma ferida no meu estômago. E eu quase ia no médico, eu já estava me preparando para agendar para ir no médico, mas aí aquela sensação foi passando, né? Que eu tomei o susto, eu parei de fazer aquilo, e aí fui esperando os dias, fui bebendo água, fui me cuidando do meu estômago, segurando mais a barra. E aí acabou que eu não fui no médico porque a sensação passou e
E eu pensei, nunca mais eu vou fazer aquilo. E nunca mais eu fiz, viu, gente? E hoje, vivendo assim, uma vida completamente diferente e vivendo um relacionamento saudável, né, estando bem comigo mesma, é outra coisa. Até a alimentação tá diferente, reduzir o açúcar. Quando é pra abrir uma exceção, gente, uma data comemorativa, alguma coisa assim, sabe? São momentos raros em que a gente abre exceção pra comer uma pizza ou fazer uma coisa diferente, mas não dá todos os dias essas coisas. Pão, eu não como mais pão no meu dia a dia. Não tem mais isso. Sei que meu abdômen desinchou, sabe? Eu me sinto bem melhor. A sensação no corpo mesmo é de que estou bem, sabe? De que eu estou com saúde. Quando a gente cai mesmo no sedentarismo, basta ficar assim, gente. Se eu ficar 2 dias sem treinar, acontecer alguma coisa que eu não possa fazer a minha atividade física, eu já sinto como se meu corpo tivesse inflamado, sabe? Bastante atenção no corpo, na mente, no espírito. E a carência, né, meu povo? Quem tá sentindo carência, a mensagem do dia é: olhe pra dentro de você. Tá tudo aqui. Tudo que falta tá aqui. Cuide de você. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide da sua alma, do seu espírito. Cuide da sua espiritualidade. Fortaleça, traga Deus pra perto de você. Traga Deus e os seus anjos. Pensa em Jesus, pensa no que Jesus, na mensagem que ele trouxe aqui para a terra, do sacrifício que foi feito, na dor que ele passou por todos nós. As dores que a gente vive aqui não são nada. Então não vamos nos vitimizar, não vamos nos colocar, sabe, sentir pena de nós mesmos. Vamos olhar para dentro de nós com mais força. Olhar para dentro de nós como seres divinos, capazes de superar, de expandir, contagiar com a nossa própria luz. Adeus trevas. A luz venceu. Se ame. Se ame. Se ame. Não deixa a maldade do mundo te derrubar. Vai ter gente querendo passar a perna em você, vai ter gente com inveja de você, vai ter gente desejando o que você tem. E isso é muito triste, mas você é muito mais forte do que isso. Você é muito poderoso, você é muito poderosa. Deus está ao seu redor, Deus está no meio de nós. Somos um. Não há inimigo, sabe? Para não falar outra palavra. Não há inimigo que nos derrube. Eu posso até cair, mas eu vou me levantar. Da mesma forma que o inimigo insiste no mal e em fazer coisas ruins, desejar coisas ruins para mim, eu insisto em me fortalecer, eu insisto em estar conectada com Deus, eu insisto em expandir minha luz, minha palavra, eu boto a boca no trombone, sim! Eu não tenho medo porque Deus está comigo. Eu não tenho medo porque esse vídeo vai para o YouTube com a permissão dele. Amém? Que a paz esteja entre nós. Que você se sinta completo, completa. Se sinta pleno. Que você entre em estado de paz. Independente de estar no meio de uma guerra. Que você mantenha a sua paz. Eu sei que a luta é grande. Deus não disse que ia ser fácil. Mas a gente pode ser melhor. A gente pode fazer a nossa parte. A gente pode fazer a diferença sim. Obrigada por vocês me ouvirem. Eu não sei se eu deixei tudo tão claro. Eu falei hoje o que eu sentia. Alguma coisa estava me dizendo, grave o vídeo agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. A energia tá aqui agora. Se o tempo passa e eu deixo isso para depois, talvez não venham os mesmos
as mesmas ideias, as mesmas reflexões, de maneira tão profunda, sabe? Então é isso. Obrigada por assistir o vídeo. Um beijo no coração. Fique com Deus.